Você quer aprender a fazer uma linda base de guirlanda como esta? Você pode utilizar essa base e para fazer porta de maternidade, guirlandas natalinas e muito mais. Então não saia daí. Já vai deixando seu like enquanto roda a nossa vinheta. Para a nossa aulinha de hoje, vamos precisar dos seguintes materiais. Eu vou trabalhar com fio amigurumi. A cor que eu vou utilizar é o alfazema 6614 e o pitaia 3182, mas a cor é opcional. Vamos precisar de fita métrica. E para trabalhar com fio amigurumi, eu vou utilizar a agulha 3 milímetros. Vamos precisar também de tesoura, agulha de tapeceiro, essas que tem um furo grande, alguns palitos de dente, fita durex larga, ó, é aquela fita larga, e 80 centímetros, que é a metade de um macarrão de piscina, tá? É esses macarrão que usa como boia em piscina. Eu cortei a metade deu 80 centímetros, tá bom? Vamos à nossa aula? Vamos começar fazendo um nozinho inicial. Feito o meu nozinho inicial, eu vou subir 51 correntinhas. Vai ficando assim. Trabalhei as minhas 51 correntinhas. Agora, eu vou contar a partir da agulha 2 correntinhas. 1, 2. E vou introduzir a minha agulha nela. E trabalhar um ponto baixo. Fiz o meu primeiro ponto baixo. Vou trabalhar em todas as correntinhas um ponto baixo. Eu vou ficar no final com 50 pontos baixos, tá? É só isso, ó. Venho trabalhando um ponto baixo para cada correntinha de base. Assim. Vai ficando dessa forma. Vou trabalhar até chegar aqui na primeira correntinha que criamos, que é perto do nozinho. Cheguei aqui ao final das minhas correntinhas e a nossa primeira carreira ficou assim, ó. Cheguei aqui no nozinho. Faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Virei o meu trabalho, o fiozinho aqui, ó, do nozinho ficou pro lado direito. Agora, eu vou fazer a minha segunda carreirinha. Na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar da seguinte forma. O ponto baixo, ele cria essas duas alcinhas aqui, ó, certo? Aqui tá a parte da frente. Aí, ó, para visualizar as alcinhas, você vira assim, ó, tá? O ponto baixo, ele cria essas duas alcinhas quando é feito, que é como se fosse a correntinha. O que vamos fazer? Vamos trabalhar pontos baixos de novo, só que
Vamos trabalhar pegando somente essa alcinha aqui de trás. Aqui no início, eu vou pular essa primeira aqui, que é a correntinha que subimos para dar a altura do ponto. E na segunda, eu vou introduzir assim e vou trabalhar o meu primeiro ponto baixo. Ó, eu trabalhei somente na alcinha de trás. Próximo ponto baixo, a mesma coisa, ó, trabalhando somente na alcinha de trás do ponto. Próximo ponto, a mesma coisa. Eu tô fazendo só pontos baixos, tá? Vamos trabalhar somente com pontos baixos. Ó, vamos trabalhar 50 pontos baixos, novamente. Só que pegando somente a alcinha de trás do ponto, para criar esse relevo aqui, ó. Fica essas alcinhas aqui na frente. Então, eu vou voltar tecendo um ponto baixo para cada ponto de base. O ponto de base é esse aqui que já tá feito, tá? Somente pegando a alcinha de trás do ponto. Nas receitinhas, vem escrito tecer ponto baixo em blô. Esse em blô significa pegar somente a alcinha de trás do ponto, tá? É o que estamos trabalhando aqui, ó. Pegando somente a alcinha de trás do ponto. Dessa maneira, vamos trabalhar todo o nosso trabalho. Todo ele vai ser feito desse jeito. Ponto baixo em blô, tá? São 50 pontos baixos em cada carreirinha. Vou finalizar, olha como vai criando o relevo, ó. As alcinhas em relevo estão aqui na frente, ó. Eu vou finalizar aqui esse finalzinho e já volto. Finalizei a minha segunda carreirinha, ó, e ficou desse jeito. Eu trabalhei em blô, então criou esse relevo aqui. Faço uma correntinha, viro novamente o meu trabalho. A partir aqui, ó, da segunda correntinha, contando da agulha, eu vou trabalhar em blô novamente, mais 50 pontos baixos, ó. Sempre em blô, tá? Essa é a minha terceira carreirinha. Eu vou trabalhar sempre em blô. Vai criar um efeito escadinha. Vocês vão perceber já já. Se você quiser trabalhar com uma cor só, é só seguir esse passo a passo aqui até o final. Já já eu vou te passar a medida que tem que ter a nossa peça, tá? Por enquanto, vamos trabalhando com crochê em ponto baixo, ida e volta em blô, por 50 pontos cada carreira. Cada carreirinha tem 50 pontos baixos. O nosso crochê, ele é todo de ida e volta. E sempre no início dele, temos que fazer uma correntinha para dar a altura do ponto. Tá bom? Vamos trabalhar cada carreira sempre pegando na alcinha de trás do ponto. Eu já tô quase chegando aqui no finalzinho da minha terceira carreira. Já vou mostrar como está ficando a nossa peça. Cheguei aqui, ó, no meu último ponto. E tá ficando assim, ó, finalizei a minha terceira carreirinha. Vou dar uma esticadinha aqui no fio, vou virar o meu trabalho para mostrar como fica a escadinha que eu falei, ó. Primeira carreira,
tá subindo. A segunda carreira, ó, depois do relevo, desce. Depois a terceira carreira sobe de novo. Que ela cria essa profundidade aqui entre uma carreirinha e outra, ó. Ela cria essa profundidade. Aqui eu tenho 1, 2, 3 carreirinhas. Eu vou trabalhar dessa mesma forma, nessa cor, que eu vou trabalhar 2 cores. Então, eu vou trabalhar nessa cor 10 carreirinhas seguidas. Um bloquinho com 10 carreirinhas, assim, ó, de ida e volta com 50 pontos baixos, tá? Eu vou preencher um bloquinho de 10 carreiras. Eu conto assim, ó, a partir aqui do início, o primeiro relevo, cada relevo aqui eu conto como 2 carreirinhas, para facilitar na hora da contagem. Então, eu começo desse lado aqui, aonde está subindo, tá? Eu começo a contagem com a peça virada desse lado, que o início aqui tá subindo. Então, aqui eu tenho 2 carreirinhas. Aí, quando eu voltar de novo, eu vou ter 4 carreirinhas. Eu vou contando de 2 em 2, tá? Vou fazer até completar 10 carreirinhas. É o meu primeiro bloquinho, tá? Vou trabalhar aqui o restante das minhas carreiras, ida e volta, com 50 pontos baixos cada carreira e já volto. Terminei as 10 carreirinhas, ó. Olha o que eu falei, ó. Eu virei, aqui eu tô subindo. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou você pode contar como eu, ó. A cada relevo são 2 carreiras. 2, 4, 6, 8, 10. Assim facilita mais. Fizemos 10 carreirinhas, ó. 10 carreirinhas. Eu vou fazer aqui uma troca de cor. Então, eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio. Assim. Isso se você for fazer a troca de cor. Se você usar uma cor só, não precisa fazer, é só continuar fazendo carreira a carreira, tá bom? Como eu vou trocar de cor, eu vou cortar o meu fio. Faço uma correntinha e corto o meu fio. Aí, eu vou pegar o outro fio da outra cor. Vou fazer um nozinho inicial. Fiz o nozinho inicial, eu vou retirar minha agulha e o nozinho vai ficar assim. Vou pegar a minha peça, ó, aqui que eu terminei. Vou virar o meu trabalho. Virei o meu trabalho, o que que eu vou fazer? Eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, no primeiro ponto, pegando somente a alcinha de trás do ponto. Vou introduzir a minha agulha no novo fio, aqui, ó, no nozinho inicial. Vou puxar e vou fazer uma correntinha. Pronto. Prendi o meu fio. Só que aqui eu só prendi o fio, eu não fiz o ponto. Agora eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Por baixo, para fazer um acabamento dessa pontinha, ó, eu vou jogar a pontinha assim e vou introduzir a minha agulha por baixo desse fio, tá? E vou introduzir nessa alcinha onde eu prendi o fio. Aí, eu vou puxar o fio novo e vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Pronto, agora fizemos o primeiro ponto baixo. Agora, eu vou fazer o meu segundo ponto baixo em blô, escondendo essas 2 perninhas, ó, para fazer o acabamento. Assim. Vamos trabalhar desse jeito na troca de cor. Aí, a perninha tá aqui, ó. Eu dou uma puxadinha só para ajustar pro lado de cá não ficar aparente, tá?
E vou jogar essas duas perninhas, eu não vou fazer até cobrir toda ela, não. Eu vou jogar ela pra frente e vou no próximo ponto fazer normalmente o meu ponto baixo. Eu já não estou mais cobrindo essa perninha. E agora eu vou trabalhar até o final da minha carreirinha. Tecendo em blow, um ponto baixo para cada ponto da carreirinha de base. Essa perninha aqui, ó, eu vou trabalhar até o final. Essa perninha aqui, eu vou dar uma reduzida no rosa só, tá? Assim, reduzir, ó, ficou as duas perninhas pro lado de cá, certo? Eu não vou cortar ela agora. Por que, Ângela, você não vai cortar ela agora? Porque essa perninha vai me ajudar a sinalizar aonde vai ser o avesso da minha peça. Então, aqui é o avesso da minha peça. A perninha tá pro avesso da minha peça, tá? Então, não corta ela rente para você saber qual é o avesso da sua peça. Ó, vou trabalhando normalmente. Igual fizemos com o rosa, vamos fazer agora com o roxinho, ó. Um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Até chegar no final. Eu estou trabalhando em blow. Estou pegando somente a alcinha de trás do ponto. São 50 pontos baixos cada carreirinha. Terminei a minha carreirinha. Olha como ficou. Faço minha correntinha, viro o meu trabalho. Virei o meu trabalho, eu vou fazer igual fiz aqui na parte em rosa. Vou voltar trabalhando mais uma carreirinha de ponto baixo em blow, ó. Vai ficando desse jeito. Aqui, eu vou trabalhar até completar também 10 carreirinhas de ponto baixo nessa cor. Porque quando eu completar as 10 carreirinhas de ponto baixo, eu vou voltar para o fio rosa. Eu vou fazer novamente a troca de cor e vou voltar para o fio rosa e trabalhar mais 10 carreirinhas em rosa. Então, a nossa sequência vai ser essa: 10 carreirinhas em rosa, 10 carreirinhas em roxinho, 10 carreirinhas em rosa, 10 carreirinhas em roxinho, sempre com 50 pontos baixos a cada carreirinha, tá? Eu vou finalizar essa carreirinha aqui e vou já passar a medida que vamos produzir a nossa peça, tá bom? Eu vou dizer a quantidade de bloquinhos de 10 carreirinhas que vamos fazer para cada cor. E a medida em centímetros, porque eu gosto muito de trabalhar com centímetros, porque uma pessoa não tem o mesmo ponto da outra, a mesma tensão do ponto. Então, fazendo a medida em centímetros, ajuda bastante. A pessoa vai trabalhar até atingir os centímetros. Estou finalizando aqui o meu último ponto. Faço uma correntinha e vou esticar o fio antes de dar continuidade para falar para vocês a medida em centímetros, ó. Aqui eu fiz já 2 carreirinhas, eu vou fazer até completar
10 carreirinhas nessa segunda cor. Aqui, ó, eu já trabalhei 10 carreirinhas em rosa, 10 carreirinhas em roxo, 10 carreirinhas em rosa, 10 carreirinhas em roxo, 10 em rosa, 10 em roxo. E foi ficando assim. Eu trabalhei 8 blocos de rosa, 8 blocos de roxo. No total, ficaram 16 blocos, contando um atrás do outro, ficaram 16 bloquinhos, tá? No comprimento total, sendo que ficou 8 blocos em rosa, 8 blocos em roxo e cada bloco com 10 carreirinhas. Eu finalizei, ó, os 8 blocos em rosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 blocos em roxinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total, 16 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Completei os meus 16 blocos com 10 carreirinhas cada. Eu fiquei com a medida em centímetros, ó. Aqui tem 72 centímetros. Eu não estiquei, tá? Porque se eu esticar, ele dá mais a medida. Mas ele só assim apoiado na mesa ficou em 72 centímetros, tá bom? É a medida da nossa peça. Agora, aqui, ó, quando eu finalizei a minha última carreirinha, eu deixei um bom pedaço de fio para eu costurar aqui na parte rosa, tá bom? Só que antes de fechar essa costura, vamos costurar com a nossa peça, ó. Eu vou pegar o meu macarrão e vamos costurar com a nossa peça assim, ó. Primeiro vamos fechar a lateral dela todinha, tá? Com a nossa peça assim. Eu vou mostrar como vamos fazer a costura. Primeira coisa que vamos fazer é costurar no macarrão com ele aberto, assim, e vamos costurar a lateral da nossa peça, tá? Aqui, ó, como eu tava dizendo, eu deixei os pedacinhos de linha para saber que essa é a parte interna aonde eu vou colocar o macarrão, é o avesso, tá? Ele não vai aparecer, por isso eu não arrematei, porque eu vou costurar assim, ó. Agora, eu vou pegar aqui os meus marcadores de carreira, só para vocês terem uma ideia de como vai ser feito, ó. Eu vou unir aqui, ó, rosa com rosa. Primeira carreira. Eu vou dar uma fechada aqui com o marcador de carreira, só para vocês terem uma noção do que eu tô falando, tá? Se você não precisa costurar com o macarrão dentro, tá? Eu só tô mostrando como vai ser feito. Dá para costurar e depois colocar o macarrão. Costurar só essa lateral, tá? Vai ter que costurar, depois coloca o macarrão, só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Eu tô colocando aqui os marcadores de carreira para dar uma fechadinha, para vocês terem uma ideia, uma base, né? Na explicação, para a explicação ficar melhor. Que a minha intenção é sempre uma explicação detalhada. Eu não vou usar esse fio que eu deixei, esse fio aqui, ó, que eu deixei para costurar aqui na lateral não, tá? Esse fio vai ser para costurar esse outro lado aqui. Ó, é desse jeito que vamos costurar. Rosa com rosa,
roxo com roxo, rosa com rosa, roxo com roxo. Vou explicar já já como vamos fazer esse processo de troca na costura. O primeiro passo para a gente começar a costura da lateral. Aqui eu abri a minha peça, tá? Eu vou colocar um bom pedaço de fio na minha agulha de tapeceiro com o roxo, porque vamos começar costurando o roxo. Então, eu vou deixar aqui de ladinho. A nossa peça, eu vou pegar ela. Aqui ela tá do lado certo, ó. Não tem os fiozinhos, ela tá do lado certo. Eu vou costurar a minha peça do lado avesso, ó. O lado avesso pra cima. Depois, a gente vai virar a nossa peça pro lado certo, pra costura ficar pro lado de dentro, tá? Ó, esse é o lado certo, eu vou colocar pra dentro. Ó. O lado avesso tá pra fora. Então, eu vou começar a minha costura assim, ó. É uma costura básica, não tem mistério não, tá? Eu botei um bom pedaço de fio, só pra não ficar tendo que fazer arremate, cortar o fio, entendeu? Coloquei o meu fio na agulha de tapeceira, eu vou prender ele aqui, ó. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, no início, nosso primeiro ponto baixo, desse lado e do outro. Aqui não tem mistério, eu vou fazer um nó normal, tá? Um nó mesmo, nozinho. Depois eu arremato essa ponta. Ó, fiz o meu nó. Prendi o meu fio, certo? Dei 3 nó. Prendi o meu fio tá preso, ó. Meu fio tá preso. Agora, eu vou juntar aqui, ó, roxinho com roxinho. Não pode pegar a parte rosa, tá? Roxinho com roxinho. Eu vou separar aqui o fio que eu deixei pra fazer a costura. Cuidado para não embolar com esse fio aqui, ó, que eu deixei reservado para fazer a costura na outra ponta desse lado, tá? Esse fio grande aqui, ó, é para costurar aqui. Esse fio aqui é para costurar a lateral. É o que tá na agulha. Então, ó, eu vou costurar assim, ó, normalmente, ó. Introduzo a minha agulha atravessando. Aí, puxo. No início vai ser chatinho porque o fio é longo. Mas, conforme ele for diminuindo o tamanho, aí fica mais fácil, ó. Carreira com carreira, tá? Não é pra botar do lado, não, pra não ficar torto. A ponta da carreira, onde começa aqui, tem que botar onde termina. E não na carreirinha do lado. Como estamos trabalhando no avesso, a minha costura vai ficar por dentro. Então, quando eu virar a minha peça, a minha costura não vai ficar aparente, tá? Olha, eu já tô chegando aqui no finalzinho do roxo. Vem pra cá, fio. Última carreirinha do roxo, ó. Trabalhei na última carreirinha do roxo, eu não vou
continuar essa costura com o fio roxo. Não vou, tá? Eu vou parar aqui. Se você tiver 2 agulhas de tapeceiro, ajuda muito, mas se você não tiver, você vai fazer assim, ó. Tirei a minha agulha de tapeceiro, vou deixar esse meu fio aqui, paradinho aqui por enquanto. Vou colocar o meu fio no fio rosa, que agora vamos fazer esse mesmo processo, só que com fio rosa. Vou prender aqui, ó, rosa com rosa. E vou dar aquele nozinho que demos com roxo aqui no início, só para prender o fio. Não se preocupe com esses pontinhos de fio, porque vai ficar por dentro, não vai nem aparecer, tá? Então, não precisa se preocupar. Agora, eu vou costurar essa parte aqui rosa. Ângela, por que você troca a cor e você não costura tudo com o mesmo fio? Para não correr o risco, mesmo ficando por dentro, de na hora que for colocar no macarrão, essa peça dar uma esticadinha e ficar aparente o fio roxo aqui no rosa. Então, eu faço assim, dá um trabalhinho a mais? Dá. Mas, tudo na nossa vida, o acabamento é que dá o valor para nossa peça. Então, se você fizer uma peça com um bom acabamento, bem trabalhada, a sua peça ela vai ficar mais valorizada. Tudo é o acabamento. Se tiver com um acabamento ruim, as pessoas não vão dar valor. As pessoas já não dão muito valor ao trabalho artesanal. Não dão. Se a sua peça tiver com acabamento ruim, vão dar menos valor ainda, certo? Então, tudo, isso é tudo, com tudo, não é só com artesanato, não. Tudo pra mim, quando eu faço, eu tenho que fazer perfeito, com bom acabamento. Porque as pessoas, elas observam se o acabamento tá bom, entendeu? Se o acabamento tiver bom, elas vão valorizar a sua peça. E não espere as pessoas valorizarem a sua peça também, não. Primeiramente, você tem que valorizar a sua peça. Você sabe que o seu trabalho tá perfeito. O seu trabalho tá bom, entendeu? Então, você tem que valorizar a sua peça. Mas, para isso, a peça tem que estar bonita, tem que estar bem trabalhada. Por isso que eu faço dessa forma. Dá um trabalhinho a mais. Mas eu prefiro fazer um acabamento perfeito do que fazer um trabalhinho assim, mais ou menos, entendeu? Tô aqui, ó, costurando, tô conversando com vocês, mas eu tô costurando a parte rosa. Aí vou mostrar como é que eu faço para passar esse roxo daqui pra cá. Por isso que eu trabalhei tô trabalhando com um fio bem longo, ó, estão vendo? Porque eu quero trabalhar com esse mesmo fio, se der, em todos os blocos rosa. A costura não tem segredo, eu tô só mostrando porque eu quero explicar como é que eu faço para trazer uma cor pro lado. Tô chegando aqui, ó, na última carreirinha em rosa. Como eu falei lá aqui, se você tiver 2 agulhas, facilita muito, que você não vai precisar ficar tirando e colocando da agulha toda hora. Se não tiver, ó, cheguei aqui no final, eu vou retirar da minha agulha. Eu tenho outra agulha, mas eu quero fazer como se não tivesse, para mostrar para vocês. Vou colocar aqui no meu fio roxinho. Ó.
O fio roxinho, eu parei aqui, certo? Eu tenho que trazer ele pra cá, pra fechar esse bloco. Então, eu vou caminhar, só que eu vou caminhar com ele pegando somente essa alcinha aqui, ó, de fora, tá? Assim, ó, pra não correr o risco do meu fio aparecer lá do outro lado. E eu não vou repuxar. O segredo é não repuxar o trabalho, tá? Ó. Aí eu já introduzo aqui no início, puxo, não vou repuxar esse meu fio, não vou. Eu vou segurar ele aqui, ó. Eu vou dar uma segurada nele e vou fazer aquele nozinho de costureira, sabe? Que você vai... Peraí que meu fio deu um nó. Que você puxa... Aí, antes de puxar tudo, ó, você coloca aquele invertido assim, só pra dar o nó, aquele nozinho de costureira. Ó, dei o nozinho, aí não vai repuxar mais essa parte aqui. Aí eu vou costurar normalmente, ó, igual eu fiz aqui nesse bloco e nesse bloco. Venho costurando o bloco em roxinho. Não se preocupe, como eu falo, não se preocupe com pontinhas de fio, porque vai ficar por dentro, não vai aparecer. Depois que fechar, ninguém vai ver, não vai abrir. Não... Se você quiser dar uma diminuída, ótimo. Mas não se preocupe em fazer acabamento aqui por dentro, porque não vai aparecer. Esse é o avesso, tá? Depois a gente vai virar pro lado certo. Colocar o macarrão. Vou finalizar esse roxo e vou caminhar com o rosa. Pronto, ó. Finalizei com roxo. Agora eu vou caminhar com rosa, igual eu fiz aqui com roxo. Coloco o meu fio rosa na agulha de tapeceiro. E vou caminhar com ele, pegando somente essa alcinha aqui. Essa alcinha aqui em relevo. Que aí não vai aparecer lá do outro lado. Não repuxo o meu fio. Ó, caminhei. Agora eu vou fazer aquele nozinho aqui de costureira, lembra? Ó. Venho no mesmo lugar para fazer o nozinho. Puxo, mas não vou puxar tudo. Ó. Introduzi, aí agora eu puxo apertando. Fiz o meu nozinho, aí agora eu vou costurar aqui, como fizemos aqui nessa parte, tá? Então, eu vou fazer isso até chegar aqui no final
e tiver essa lateral toda fechada. Vou fechar essa minha lateral e já volto para mostrar como tá ficando. Já costurei tudo, a lateral toda. Agora, o próximo passo é colocar do lado certo, tá? Tá do lado do avesso, ó. As pontinhas de linha, onde indica que é o avesso. Agora, vamos só colocar pro lado certo, tá? Assim, ó. Eu coloquei o meu braço, aí aqui eu vou segurar e vou puxando, ó. Vou tirando do meu braço, tá? Fazendo o lado certo sair aqui por dentro, ó. Aí o lado vai virando. Pronto. Coloquei pro lado certo. Aqui é a parte da costura. Agora, vamos colocar o macarrão aqui dentro. Vamos vestir o macarrão, tá? Deixa eu puxar o fio aqui que a gente vai fazer a emenda de uma ponta com a outra. E vamos vestir o macarrão. Essa parte aqui a gente coloca por dentro e vamos fazer aqui, ó, vamos vestir o macarrão todinho. Ó, o macarrão, ele está vestido, ó. Agora, temos que fechar o nosso macarrão, assim, tá? Agora, vamos fechar aqui essa costura. Assim. Ó, eu fiz alcinha de dentro do rosa, ó, vou introduzir na alcinha de dentro, em blô. E eu vou introduzir no roxo, na alcinha de fora, não na alcinha de dentro, tá? Na alcinha de fora. Alcinha de fora do roxo, alcinha de dentro do rosa. Alcinha de dentro do rosa, alcinha de fora do roxo. Puxa meu fio. Alcinha de fora do roxo, alcinha de dentro do rosa. E assim eu vou trabalhando até fechar, até passar por todos os pontos e fechar o contorno todo, tá? Tudinho. Alcinha de fora do roxo, ó, fora do roxo, dentro do rosa. Para poder criar o relevo, tá? O relevo vai ficar no rosa, tá bom? O relevo vai ficar no rosa. Então, eu vou fazer isso contornando essa parte aqui, ó, todinha, tá? Quando eu chegar aqui, ó, nesse fiozinho, eu volto pra gente dar continuidade. Fechei a costura toda. Dei um nozinho com essa perna. Agora, eu vou introduzir aqui e vou sair aqui, ó, em qualquer parte do roxo, porque eu tô introduzindo fio roxo, tá? Aí, eu já posso cortar esse meu fio. O rosa, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar na agulha de tapeceiro e vou introduzir, como meu fio tá curto, ó, eu vou introduzir a agulha primeiro, tá? Saindo em qualquer parte aqui do rosa, só que eu não vou sair tudo, ó. É um truquezinho caso o seu fio esteja muito curtinho, ó. Eu introduzi primeiro a agulha, agora eu vou passar o fio aqui na agulha. Aí puxo, ó, viu? Aí posso cortar esse meu fio. Essa parte aqui, ó, que tá com a costura, tá vendo? Tá bem aparente. Ela vai ficar pra trás, tá?
para trás da porta. A parte da frente é essa aqui, ó, que tá bem bonita, não tem nada aparecendo, ó, tá? Aí você ajusta o círculo assim, arruma e ficou pronta a nossa guirlanda. Guirlanda pronta. Essa é a parte de trás da guirlanda, onde fica a costura, a emenda. Essa é a parte da frente da nossa guirlanda, onde vai ficar os enfeites, tá? A parte da frente. Agora, vamos colocar aqui uma alça para pendurar essa nossa guirlanda na porta. Vou pegar aqui o meu fio roxo, pode ser o roxo ou o rosa, tanto faz, tá? Vou deixar assim, ó, um pedaço para costura. Vou fazer aqui o meu nozinho inicial. Vou subir aqui 30 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 correntinhas, mais uma para subir. Vou voltar aqui, ó, tecendo pontos baixos. Então, eu vou tecer 30 pontos baixos a partir da segunda correntinha, tá? Vou trabalhar 30 pontos baixos, um ponto baixo para cada correntinha de base, assim, ó, tá? Cheguei aqui na minha última correntinha. Fiz o meu ponto baixo, faço uma correntinha e já posso cortar esse meu fio. Vou cortar esse meu fio grandinho, tá? Pra costura. Agora, eu vou dar um nozinho, uma perninha na outra. Vou colocar essa minha perninha na agulha de tapeceiro. Feito isso, eu vou fazer aqui, ó, uma costura, fechando assim, ó, tá? Vou costurar aqui na outra pontinha. Assim. Aí, vou dar outro nozinho aqui com essa outra perninha. Só para ficar reforçado. O nozinho vai ficar para a parte interna, então não vai aparecer. Pronto. Fiz essa alcinha, agora eu vou costurar na parte de trás, onde tem essa costura aqui, da minha guirlanda, tá? Então, aqui, ó, foi a emenda. Eu vou costurar aqui, ó, na parte de trás. Na parte de trás aqui, ó,
da minha guirlanda, para poder pendurar a minha guirlanda na porta, tá? Eu vou posicionar aqui, ó, um pouco abaixo da costura. E só vou costurar normalmente, tá? Saiu a minha linha aqui da agulha. Pronto. Ó, vou costurar na guirlanda e passar o fio nessa base aqui que a gente construiu. Pronto, feito isso, vou dar um nozinho com essa outra perninha aqui, para poder fixar bem. Dei o nozinho, agora eu vou esconder essa perninha, introduzindo e saindo em qualquer outro lugar. Aí já posso cortar essa perninha. Vou colocar a agulha aqui nessa outra perninha do fio. Vou introduzir aqui rente, também saindo em qualquer lugar, para o acabamento ficar bonito. E a alcinha aqui, ó, para pendurar a nossa guirlanda, já tá pronta, tá? Quando você for pendurar, vai ficar retinha a guirlanda, tá bom? Eu gosto, aqui eu costurei, certo? Eu gosto de colocar uma colinha aqui, dessa assim, ó, de artesanato, só para dar uma segurança maior. Não é obrigatório, tá? É só uma dica para poder dar uma segurança maior na peça. Eu coloco sempre essa colinha só para dar uma firmada aqui na peça. Tá bom? Passei a colinha, ó, dos dois lados, aí eu deito assim, ó, na guirlanda, pressiono um pouquinho e tá pronto, tá? Secou, ele já pode ser pendurado. Assim, com essa linda base para a guirlanda, terminamos a nossa aula de hoje. Eu espero que todos tenham gostado. Se você gostou, deixa aí aquele like, compartilha com os amigos. Se você não for inscrito, inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho para receber as nossas próximas aulas. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu terei um enorme prazer em responder. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijinhos!